Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém? Muito bom. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17. Faremos a leitura dos versículos de 15 a 27. Gênesis, capítulo 17, de 15 a 27. É a terceira parte desse capítulo que estou pregando. Preguei já do capítulo 1 ao versículo 8, do 9 ao 14, e hoje do 15 a 27. São três promessas de Deus, são três momentos na vida de Abraão. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 17, 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não se chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, rei dos povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, pois todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne o seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por mais uma porção da Tua palavra lida e pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Precisamos urgentemente de entender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração a respeito dos Teus ensinamentos. Fala conosco nesta noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. A semana passada eu falei que o capítulo 17 de Gênesis é um dos capítulos mais importantes deste livro. Por quê? Porque aqui está chegando o final de uma grande luta de Abraão com sua esposa. Aqui está se cumprindo promessas que foram feitas para esse casal há 25 anos atrás, quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus
juntamente com ele e com sua família, e promete uma descendência e o nascimento desse menino, desse filho chamado Isaque. E o tempo se passaram e foram muitas as dificuldades, e Deus chega nesse capítulo 17 para tratar com ele e com Sara. No capítulo 17, do versículo de 1 a 8, eu já preguei essa mensagem. Deus aparece, não é que ele não tinha desaparecido, claro, a expressão aparece, é que Deus se revela de uma maneira mais direta para Abraão, reiterando ou reafirmando a sua aliança que fizera há 25 anos atrás. No capítulo 17, de 9 a 14, o Senhor orienta Abraão a não ser negligente em relação à circuncisão. Ele dá todas as diretrizes de como deve ser e a maneira que vai ser. Foi o sermão da semana passada. E hoje, para a gente fechar o capítulo 17, ele vai tratar agora com o anúncio de Isaque e também mudar o nome de Sarai para Sara, que também tem um significado. Como ele começa? Fique com a sua Bíblia aberta aí, vamos acompanhar juntos o texto sagrado. Primeiro ele diz: disse também Deus a Abraão. Disse também porque Deus já tinha falado com ele, antes já tinha falado já 2 vezes, não é? Deus fala com Abraão, falando do que vai acontecer com Sara. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Versículo 16, abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações e reis, povos procederão dela. Já se passaram 13 anos que Abraão já estava com seu filho Ismael. E certamente, não é? Um pai cria vínculo, claro, com o filho, principalmente quando ele já está na sua puberdade, já está entrando ali na fase da adolescência, da juventude. E Abraão, certamente, estava muito satisfeito com o filho que tinha. É bem possível que Abraão e Sara já tivessem até esquecido da promessa de Deus. Mas como Deus cumpre com a sua promessa, ele vai agora para Abraão. E ele vai se revelar de forma gradativa. Primeiro, Deus se revela gradualmente, revela os objetivos da sua boa vontade para o seu povo, mostrando aí como ele ia cumprir com essa promessa. Segundo, a bênção do Senhor da fertilidade não traz consigo nenhuma tristeza, como houve com o caso de Agar. Ele se acostumou com algo que eles tinham planejado e tinha dado certo, não é? Aquela ideia de o segundo plano, o plano B, ele recorre ao plano B, ele não aguenta esperar. E talvez nós sejamos assim, em sempre querer um plano B, não é? Porque o plano A falhou. Não tem essa história do plano A falhar. Tem a ideia de que nós muitas vezes não esperamos o que Deus tem para nós. Deus prometeu, então vai se cumprir. Sabemos que a Bíblia é um livro de promessas, não tem como não ser. E a maior promessa que tem para nós é um dia que nós vamos partir dessa terra e estar com o Senhor. Até chegar lá, nós teremos altos e baixos. Nós teremos dificuldades, nós teremos muitas coisas irão acontecer. Agora, o que não pode é a gente negociar os nossos princípios, ou talvez negociar o que Deus prometera para nós, o que Deus tem para a sua igreja e para o seu povo. Você está se preparando um dia para esse dia final, e daqui para lá muitas coisas irão acontecer. Então, nesse primeiro versículo 15, Deus fala para Abraão, não é? No momento em que eles, certamente, alguns estudiosos já acham que eles estavam bem acomodados, eles já não se lembravam mais, eles já estavam se deleitando com aquilo que eles mesmos prepararam, que eles mesmos promoveram com o nascimento do seu filho, com a serva Agar. Mas olha, o que Deus prometeu, nada pode substituir. O que Deus prometeu como promessa para as nossas vidas,
Você pode até achar um caminho do atalho, alguma coisa que venha até a te dar prazer, que seja um prazer, talvez até por pouco tempo. Mas a realidade é que Deus cumprirá com a sua promessa. Ele vai fazer a promessa do anúncio de Isaac, ela vai chegar, e a Bíblia diz que fala 1 ano. Daqui a 1 ano vai ter menino na tua casa, não é? Dizer isso para um jovem que casou recentemente é fácil, mas dizer para um casal de velho, Roberto, um caba com 100 anos, a mulher com 90, dizer, daqui a 1 ano tem menino correndo dentro de casa. Dizer para as pessoas jovens, casadas, não é, Léo? Pega aí, Léo, pega o gancho aí. Dizer para a pessoa jovem, não é? Que casar, os que vão casar, Maria Eduarda, isso é muito bom. Isso aqui é uma maravilha. Agora dizer para um velhinho lá de 100 anos, daqui a 1 ano vai ter menino nessa casa. Aquilo para ele, apesar dele saber que Deus falara com ele, apesar que Sara ouvira também as promessas de Deus, ali ele já estava... Eu uso uma expressão bem popular, não é uma expressão chola, claro. Ele joga a toalha e está de bom tamanho a vida do meu filho. E ali ele se acomoda. O que acontece é que Deus diz, eu vou abençoar, te darei um filho. Sim, abençoarei, e ela se tornará nações, rei de povos delas procederão. Quando ele chega no versículo 17, eu acho tão importante esse versículo, é que Deus está falando com ele. Olhe para aqui, Deus está falando com Abraão. Qual foi a atitude de Abraão? A atitude que todo crente deve ter. Por quê? Deve haver, primeiro, reverência, quando Deus está falando, e humildade. Escute, Rogério, reverência e humildade. Abraão escuta Deus falar, e agora a Bíblia diz que ele prostrou-se, não é? Ele ajoelhou-se. Ele sabia que Deus estava falando. E o que acontece? Quando ele se prostra de joelho diante de Deus, de rosto em terra, ele riu, uma risada. E eu vou explicar aqui, segundo os estudiosos, que essa risada não é uma risada de incredulidade, diferentemente da de Sara. Espera só um minutinho. Ele riu consigo, dentro dele. Ele estava de joelhos. Entendeu, Ricardo? Ele estava de joelhos. Ele não estava apaisando. Ele não estava fora da comunhão com Deus. E ele disse consigo mesmo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Isso é uma pergunta que ele faz para ele. Dará à luz Sara com seus 90 anos? Eu gosto sempre de usar duas traduções da palavra de Deus para a gente fazer a comparação. Na NVT diz, Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo, pensou, como eu de 100 anos poderia ser pai? Perceba que a tradução, ela te ajuda muito a você entender o texto. Ele pensou, como eu aos 100 anos poderia ser pai? E como Sara aos 90 anos teria um filho? Veja só, essa recepção alegre de Abraão é uma recepção extremamente pertinente e diferente daquela de Sara. Vou explicar para vocês. Primeiramente, ele foi humilde, ele se prostrou em humildade. O que nós devemos fazer? Humildade. Ele foi humilde, ele se prostra diante de Deus. Por quê? Porque quem se prostra diante de Deus em humildade está dizendo assim, entre linhas, eu não sou merecedor. Essa é a atitude. Diga, Senhor, eu não mereço. Essa é a atitude. Diferentemente daqueles que acham que são donos da verdade, que faz as grandes leituras, as confissões positivas, que eu determino que tem que ser, diferente do que Abraão faz, ele se humilha, porque rapaz, eu não sou capaz, eu não tenho como conseguir. A segunda atitude dele, são 3 grandes atitudes, humildade e agora alegria. Ele ri,
E essa risada é que eu queria chamar a atenção de vocês, que essa risada é diferente da risada de Sara. No capítulo 18, quando Sara escuta essa mesma palavra de tabela, o anjo falando com Abraão, ela riu-se, no versículo 12 e 13, capítulo 18 diz assim, riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, parece até igual, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que te darei a luz sendo velha? Ela rebate naquele momento e diz assim, não, eu não ri não. O anjo diz, você riu sim, você está tripudiando. Qual é a diferença do riso? Abraão estava prostrado em oração, Sara não estava. A diferença simples e objetiva. Abraão se deita, se ora, ele inclina a cabeça entre os joelhos da terra e ele estava em adoração, não é? Seria até uma falta de sabedoria o camarada naquele momento tripudiar, brincar com Deus, e ele riu. Dois motivos que o riso de Abraão foi diferente de Sara. Primeiro, Abraão estava prostrado em oração. Segundo, não houve repreensão do Senhor, como houve com Sara. Disse, Sara está dizendo ali que não vai ter e tal, e ele repreendeu. Nenhum momento aqui, Flávio, Deus repreendeu Abraão. Por quê? Porque essa atitude não foi uma atitude de incredulidade. Ao entendimento que essa atitude foi uma atitude de muita alegria, e é como se ele estivesse conversando com Deus. Meu Deus, como é que pode? Ele estava ali em êxtase com Deus, mas como isso pode acontecer? Há muitos momentos que nós ficamos assim com Deus. Meu Deus, como é que isso pode acontecer? Senhor, que coisa maravilhosa, mas como eu não tenho condição, Senhor, eu não posso chegar lá. É uma conversa interrogatória entre nós e Deus, que não é por incredulidade, mas sim por alegria. Foi um riso de deleite e não de desconfiança e incredulidade. Alguns estudiosos pensam que Abraão riu-se aqui de pura alegria, o qual foi tão avassaladora que ele caiu por terra. Ele disse, eu estou aqui, alegre por isso aqui, não é? O Salmo 126 diz que quando o Senhor restaurou a sorte em Sião, ficamos como quem sonha. Coisas e grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então, há momentos de felicidade que nós ficamos, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Não é? Você começa a estudar situações difíceis que você vive hoje, da sua casa, da sua família, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com qualquer outro que está passando uma situação difícil, você começa a perguntar, meu Deus, como isso pode acontecer? Um coração tão duro, uma vida tão depravada, uma situação não degradante, como isso pode acontecer? Uma vida que está talvez totalmente fora do contexto daquilo que nós pensávamos, que nós queríamos, é aí que vem o momento de alegria. Então, esse riso faz parte do plano de Deus na vida deste casal. Há 3 ocasiões relacionadas ao nascimento de Isaac em que houve riso, até porque o próprio nome Isaac chama-se riso, chama-se alegria, o nome dele. Abraão riu de alegria quando soube que a esposa daria um filho aqui. Sara riu de incredulidade quando viu a notícia. Sara riu de felicidade quando o menino nasceu. Por isso que o menino se chama Isaac e é riso, tudo há um sentido. Terceira aplicação aqui, uma grande admiração, né? A um homem de 100 anos há de nascer um filho. Abraão não se refere a isto como algo duvidoso, de maneira nenhuma, mas de forma agradecida. Aonde é que nós vamos atestar isso? O apóstolo Paulo vai dizer para nós que isso aqui foi um momento de tanta admiração e de que Abraão, em nenhum momento, ele ficou assim, duvidando do que Deus fazia, não é? Ele ficou alegre, ele ficou feliz, e Paulo vai dizer, e quando Paulo mostra
essa cena lá em Romanos, ele vai mostrar que Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Sabe por quê? Porque nós vivemos pela fé. Abraão é o pai da fé. Tudo o que acontece na vida do crente é pela fé. Porque muitos negam a existência de Deus porque não têm fé. Eles não conseguem ter fé. Eles estão em busca do empirismo, da experiência, de alguma coisa que eles possam apalpar, ver. Eu não estou vendo, não é? Nós não precisamos ver. Nós não precisamos ver como Tomé. Tomé diz, Jesus chega lá, faz o culto com os discípulos, vai embora, e depois entra Tomé pela outra porta, Jesus vai embora. Rapaz, você perdeu o culto, foi uma bênção, não é? Aquele culto que é uma bênção. Ah, como é que eu não acredito? Jesus chegou lá. Isso é conversa, rapaz. Eu só acredito se eu pegar no escravo, colocar a mão no dedo, o meu dedo na mão de Jesus. Com 8 dias, Jesus volta no mesmo lugar, onde os discípulos estavam reunidos. Quem estava lá? Tomé, o incrédulo. Tomé, vem cá. Sou eu. Vem, bota a mão aqui. E imagina a vergonha de Tomé. Ai, Jesus, não faz isso comigo, não é? Muitas vezes nós ficamos envergonhados com o poder de Deus. Vocês concordam comigo? Coisa, Cláudia, que você nem esperava. Aconteceu. Como aconteceu? Porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. Nós não devemos medir. Eu preguei lá no ponto de pregação, sexta-feira, sobre Malaquias 2,17, medir o amor de Deus em detrimento de bênçãos materiais, medir o amor de Deus por uma situação adversa que está passando. Não faça isso. Deus é Deus em todos os momentos da minha e da sua vida. Se nós estamos lá no calabouço, se nós estamos tristes, se nós estamos passando por algumas dificuldades, não é? Se alguma coisa aconteceu, arrancaram de nós o que nós tínhamos, Deus está conosco. Não importa, porque a Bíblia é um livro que você tem que ter fé para ler. Até porque o escritor aos Hebreus disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer se aproximar de Deus? Creia que Ele existe e acabou a história. Então, nesse contexto aqui, ele tem uma grande admiração. E a grande admiração é exatamente essa expressão de alegria. Como isso pode acontecer? Não é? É você olhar para uma coisa impossível aos seus olhos. Pense o que é impossível aí. Pensou ou não? Rapidinho, Roberto, não olha para mim. Pensa rapidinho. A conversão de alguém que é inveterado, que é isso, que é depravado. Pensa, alguém bem complicado. Pronto. Sinta a alegria que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso não é palavra para agradar o seu coração, isso é palavra de Deus para nós, para vivermos, Fernanda, e crer no poder de Deus. Agora, depois que Deus fala a ele, nesse versículo 17, Abraão, ele dá aquela risadinha, mas está em oração. Não é? É bom rir em oração. Se tiver, desculpe, tiver na carne, vai rir de outra maneira. Quando está, né, Clara, em oração, você agora se estiver na carne, vai rir, vai dizer, isso é conversa, Deus faz lá isso, Deus está nem preocupado com isso. Aí começa a botar um monte de coisa, e aí é que vem a nossa vida de murmuração. Olha o versículo 18, o que é que ele vai dizer agora,
depois que Abraão se alegra, Abraão agora vai trazer um argumento óbvio, um argumento muito bom, aparentemente bom. Senhor, não precisa desse trabalho todo. É mais ou menos assim. Senhor, não precisa desse esforço todo. Está tudo muito tranquilo, eu estou com a minha esposa, nós estamos com o nosso filho, apesar de que foi dela, mas está criado na minha casa, o menino vive bem, está com saúde, há muitas alegrias aqui na casa, e aí não precisa nada. Ele tenta argumentar com Deus, dizendo que não precisa desse menino. Como é que ele diz? Versículo 18. Olhe na sua Bíblia. Disse Abraão a Deus: tomara, oxalá, queira Deus que viva Ismael diante de ti. É como se Abraão tivesse dito: para que tanto trabalho, para que toda essa tribulação, eu já tenho um filho, a quem amo. Isso é Norman Champlin que comenta e diz assim: eu já tenho um filho a quem amo, porque ele não poderia ser o herdeiro e o meu filho prometido. Abraão continuava com a sua ideia de faz de conta, ou seja, deixa como está, Senhor. Como nós queremos determinar coisas em nossas vidas, que quem vai determinar é Deus. Você pode até sugerir, você pode até pensar. Nenhum de nós, não é como diz Hernando Dias Lopes, Deus não castra os nossos pensamentos. Pense o que quiser, mas não determine aquilo que você está pensando como se fosse a conclusão de Deus na sua vida. Até porque o sábio Salomão, ele diz: o homem pode fazer muitos planos. Sim, muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantos planos são frustrados, meu e seu? Quantas coisas, Maria Eduarda, nós planejamos, nós colocamos ali e nada dá certo. Pois é, ainda xingamos, aborrecidos: Senhor, por que não deu certo? Eu fiz isso, eu fiz por onde? Eu me preparei, eu estava certo. Calma, Deus está no controle e há coisas melhores que Deus tem para nós. Nós estamos com um desafio muito grande nessa igreja de abrir um novo trabalho na cidade de Lagoa Seca. O novo trabalho já existe, o ponto de pregação. Nós estamos já correndo para uma futura congregação e que Deus permitir uma futura igreja. Reunião do conselho hoje à noite, hoje de manhã aqui, conversando isso. Meu irmão, o momento mais difícil dessa igreja, a gente inventou esse negócio. É desafio. A vida é desafio. Me pergunte como, Nininha. Não sei. Não é? Fazer com aquele rapaz lá da televisão. Só sei que foi assim. O que acontece? Abraão disse: Senhor, deixa como está. Não é? Eu quero... Deixa como está. Quando ele está sugerindo que oxalá, Deus, não é a palavra, show aqui, oxalá, tomara que viva Israel diante de ti. Senhor, oxalá que tu aprove a Ismael, como filho. Aprova, Senhor. Não há como não pensar, segundo alguns comentaristas, que ele ainda está pelo caminho mais fácil. Pense que no capítulo 16, ele escolheu o caminho do atalho. Deus disse: vai por aqui, ó, por aqui. Abraão dá uma voltinha por aqui, não é? Eu e você, nós vivemos de atalhos. Vivemos de dar uma voltinha de lado para depois querer seguir o caminho. Ele continuava com o mesmo pensamento do caminho fácil. Está tudo resolvido. O menino nasceu. O que eu vou fazer mais? E aqui ele se conforma e ele mostra:
Evidentemente, vamos também ver que existe uma parte paterna. Olha para aqui. O pai do filho. Quando Deus fala, qual era o sentimento de Abraão, Raquel? Era que esse menino vai ser escanteado. Imagina aí, o teu filho é Robertinho, é o teu filho, é Luiz, é o teu filho, é Ayrton, é qualquer um. E agora você começa a ver que vai chegar alguém para substituir. Isso é muito pensado também. E ele tinha esse cuidado. Mas nem por isso, nem assim, deve-se agir diante de Deus, ou diante das palavras de Deus, ou diante da promessa de Deus. Se Deus disse que é assim, e acabou a história. O que ele precisava somente era entender. Ele certamente cuidou do filho, ele buscou a interagir, orar pelo filho, cuidar do filho, que é o dever de todo pai. Aqui você sabe muito bem disso, mas aqui não se tratava propriamente disso, é que Deus tinha prometido, e ele devia entender que aquele filho não era o filho da promessa, não é? Era o filho segundo a carne, lembre-se disso aí. Versículo 19. Deus disse assim: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamareis Isaque. E estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Ele está dizendo, olha, o filho é um filho nascido de tua mulher. Então, o primeiro foi Ismael, o primeiro nascimento foi segundo a carne, porque houve um atalho, não houve ali a promessa de Deus. O segundo filho é o nascimento segundo o Espírito. Isso tem uma ligação muito grande com a nossa vida espiritual, que Paulo vai tratar lá em Gálatas, que é muito importante, nós já falamos na escola bíblica dominical. O que Abraão precisava entender do ponto de vista espiritual, Ismael não podia substituir Isaque, nem mesmo igualar-se no plano divino da aliança. Há um compromisso, uma aliança de Deus, que você deve entender que tem que partir de Sara, sua mulher, dessa criança. Você percebe que sempre há um questionamento entre nós e Deus. E parece que é uma tentativa de queda de braço, né, para ver quem vence. Quantos de nós somos frustrados, e bem frustrados, porque queremos que prevaleça os nossos desejos, que prevaleça o que nós construímos, prevaleça o que nós temos, e muitas vezes não é dessa maneira. Tudo que nós fazemos, construímos nessa vida, vai ficar por aqui. O que vai nos levar para a vida eterna é a nossa vida espiritual. Ismael representava o passado e Isaque o futuro. Ismael simbolizava o modo carnal de o ser humano realizar algo para Deus, mas Isaque era a criança do milagre nascido pelo poder de Deus. Entenda essa mensagem, Abraão, que você precisa. E quando chega no versículo 20, ele diz assim, olha que coisa linda. Abraão tão preocupado, não, o filho é meu, não, Senhor, não vai, não leva não traz Isaque, deixa ele comigo. Parece, ele estava com o sentimento de orfandade de um pai que desampara o filho, ele estava com aquele sentimento de que Deus estava, toma Isaque, né? Ismael, joga para lá. Eu disse, calma, Abraão, calma. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Olha que coisa linda. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Como Deus trata as pessoas que ele ama. Aqui eu não vou trazer, pelo amor de Deus, nenhum incentivo a fazer o que é errado. Claro,
Eu já falei em outras vezes aqui, reitero o que eu falo, que de forma misericordiosa, Deus transforma pecados, desobediências, tragédias em bênçãos para as nossas vidas. O livro de Jó que o diga, que Deus usou o próprio Satanás para cumprir os seus propósitos na vida de Jó. Pelo amor de Deus, não estou dizendo, não estou incentivando, faz errado que Deus transforma em bênção. Nunca. Até porque quem é filho de Deus não pensa assim. Quem é filho de Deus fica dizendo, eu vou arriscar porque Deus vai consertar. Nunca. Filho de Deus não age dessa maneira. Mas há coisas que acontecem que Deus, de forma graciosa, transforma em bênção. E é aí que nós não entendemos, presbítero Ricardo, a grande misericórdia de Deus. Eu e você, dizer assim, não, eu não perdoo, vai pagar até o fim. Mas Deus não é assim. Não é? Alguns casos, Deus transforma, mas deixe eu deixar bem claro o que eu estou falando. Alguns casos de desobediência, há um preço a se pagar. Está aqui. Deus disse, é por aqui, Abraão, por aqui. Deu uma voltinha, pega H, tudo bem. Deus disse até que ia abençoar a nação dele. Mas foi 13 anos, eu vou usar uma expressão minha, de um verdadeiro inferno na casa de Sara. 2 mulheres intrigadas, brigando. É tanto que quando Isaac nasce, o menino começa a brigar, a usar a expressão caçoar, não é? Brigar, e ali a mulher já brigava com Sara, já era um problema. E agora os meninos começam a brigar. A mãe dizia, não, vou defender Isaac. A outra mãe dizia o quê? Vou defender Ismael. Cada um defenda seu filho, não é assim? Você não vai atrás do filho do vizinho lá na esquina, ei, teu filho está jogando pedra no meio da rua, vai cuidar do seu. Se o seu estiver jogando pedra, cuide dele. É a mesma coisa aqui. Então, o que acontece? Deus transformou em bênção esse momento na vida de Isaac. Tá bom? Perdão, na vida de Abraão. Não trazendo para nós nenhum incentivo à desobediência. Ele diz, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac. Ó, aqui Ismael também tem a bênção, mas, porém, todavia, preste atenção, a minha aliança é com Isaac, e qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Amém? Daqui a 1 ano. E foi aqui exatamente, chegando no final, que tudo se preparava para esse momento tão maravilhoso. Versículo 22, e fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele e elevando-se. No versículos de 23, né, Deus já tinha dito, está tudo resolvido, a história é essa e acabou. Quando Deus fala, se obedece. Quando Deus fala, se obedece, corre em campo para fazer o que Deus mandou fazer. O que é que ele tinha mandado fazer? A circuncisão. Lembra que eu falei a semana passada? A criancinha, quando completava 8 dias, não é? O prepúcio lá, chama a tirada da fimose nos dias de hoje, cortava lá, era um pacto ali mostrando a aliança que Deus fizera. Hoje é o batismo, incentiva aos pais que quando nascem seus filhos, traga para o batismo, não demore não. Eles até, eu acho que é Matthew Henry, não sei, que ele diz assim, que é perigoso você demorar a trazer o seu filho para o batismo. Não faça isso não.
quando ele recebe agora, ele vai fazer tudo que Deus mandou. Preste atenção, quem foi circuncidado? Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, todo macho, dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como lhe ordenara o Senhor. Entendeu, Raquel? Entendeu, minha gente? Ele diz, ei, vem cá, junta a galera toda aí. Não era só o menino, não. Tudinho, até os velhos. Quem não foi circuncidado, vem para aqui. Vamos agora. Os escravos que moravam em casa, traz todos para aqui. Versículo 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na casa do seu prepúcio. Ele mesmo. Por quê? Porque fazia parte do pacto de Deus. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado. Não tinha sido circuncidado. Está esperando o tempo. Na carne do prepúcio, Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. Versículo 27, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ou estrangeiro. O que nós vamos aprender aqui? Escute isso aqui. É que não demore em cumprir com aquilo que Deus mandou. Sabe o que acontece? Nós somos lentos. Nós somos aquele povo que diz assim, deixa para quando? Deixa para depois, deixa para amanhã. Deus não negociou essas práticas, essas palavras dentro da sua palavra. Epa, hoje se ouvir da sua voz, não direção ao vosso coração. O dia é hoje. Moisés, levanta, vai. Eu estou apacentando as ovelhas do meu pai, estou aqui no deserto. Levanta, homem. É ordem. Tu vai tirar o povo do Egito agora, que está no cativeiro de 400 anos. Você é o porta-voz que vai entrar na sala de Faraó. Moisés estava ocupado. Deixa o gado lá, deixa tudo. Vai embora. Pedro, tu está pescando, joga a rede aí, vem embora. Tu vai ser pescador de homem. Gente, não dá para deixar para depois as coisas que são urgentes e necessárias. Agora, me perdoe, meu irmão. Vocês me perdoem de verdade, mas eu vou falar. Como nós deixamos para amanhã aquilo que é essencial para ser feito no reino de Deus. Ninguém deixa para amanhã questões do trabalho, questões de casa, questões de família. Nós somos rápidos para resolver os nossos problemas, mas quando é o problema da igreja, pastor, dá um tempo aí, pelo amor de Deus, estou me preparando para o concurso, estou estudando, estou trabalhando, estou viajando, eu estou cuidando disso, aquilo. Isso é muito comum. Eu concluo esse sermão mostrando aqui como foi importante a atitude de Abraão, quando ele diz, no mesmo dia, quando Deus acabara, ele já começa agora a tomar posições. Deus dá um tempo para nós, para fazer aquilo que Ele nos confiou. Ele dá um tempo para nós. Agora, se você não quer ir, isso é um problema seu, um problema meu, um problema de cada um. Abraão disse, meu amigo, eu vou embora logo. Vocês lembram que Moisés, quase morria lá, ia matar o menino? A mulher disse, Moisés, tu é um homem sanguinário, porque não tinha circuncidado, tinha saído para conduzir o povo de Israel do Egito, e quando o menino ia morrer, sabe o que foi que salvou? A circuncisão. Como nós precisamos levar a sério, o que Deus preparou para nós, os elementos do culto que nós prestamos a Ele, as coisas que o Senhor prepara para a sua igreja, deve ser pensado e feito com muita cautela e com muita resignação. Foi uma obediência implícita. Ele fez como Deus lhe tinha dito e não perguntou por quê. Por quê? Os crentes de hoje,
Tudo mimado, tudo mimado. Os crentes, por que, Senhor? Logo eu, aquele menino chorão. Foi uma obediência implícita, foi uma obediência rápida. Vamos preparar o povo aí para a circuncisão, que agora está chegando a hora de abraçar a grande vitória de Deus. E o melhor, foi uma obediência universal. Abraão circuncidou a sua família e se isentou em fazê-lo, mas lhe deu um bom exemplo. Olha que exemplo. Investe na família, investe nos filhos, investe nesse projeto que é tão grande que Deus confiou, que é a nossa família. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a ser obediente ao que Ele ordenou para cada um de nós. Que Deus abençoe. Amém.